Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o tema é o cérebro e o otimismo. Para não perder o hábito, convidando todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com, onde tem links para informações sobre meus projetos, links para trechos de aula, palestras e outros materiais sobre as neurociências. E também aqueles que desejarem podem enviar mensagens, críticas, sugestões, elogios, dúvidas, participar desse podcast através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp, código 22 99 222 1003. E o assunto de hoje é o otimismo, o cérebro e o otimismo. Muitas pessoas perguntam, poxa, mas por que algumas pessoas são sempre tão otimistas, mesmo mediante a grandes problemas, sempre vem uma solução, sempre vem a possibilidade de um aprendizado, sempre estão otimistas com as situações. E outras sempre o contrário, sempre pessimistas, sempre vendo o lado pior, mesmo que às vezes tenham algum ganho, elas vão olhar o lado ruim e sempre fica essa dúvida, né? Mas isso daí é de nascença, porque tem pessoas com um perfil e com outro perfil. Como que se dá isso? As questões não são tão simples assim, né? Dizer, é de nascença e pronto e acabou. Existem boas e más notícias sobre o assunto. As más notícias são que sim, pode haver uma tendência inata ao pessimismo ou ao otimismo, mas isso, já demonstram as pesquisas, não é na sua grande maioria. Isso, na verdade, é um percentual relativamente baixo, cerca de 25% de determinação genética. Então, se nós somos otimistas ou pessimistas, essa tendência tem 25% de componentes hereditários genéticos. Porém, existem os outros 75%, e esses outros 75% que compõem a nossa personalidade nesse sentido vão ser determinados por diversos outros fatores, e diversos outros fatores que também podem ter lá o seu quê de genético. Então, na verdade, é um cálculo meio complexo para se afirmar se é ou não tão determinante. Mas a boa notícia nisso tudo é que o cérebro ele é plástico, como eu já falei várias vezes, e ele pode ser condicionado em certas situações a mudar a tua forma de analisar, mudar a tua forma de encarar e de processar as informações. E esse condicionamento, de fato, pode ajudar a uma pessoa que tem uma tendência pessimista a se tornar uma pessoa com tendências mais otimistas. Interessante da gente observar nisso é que tanto o otimismo como a falta dele, isso gera as chamadas bolas de neve, né, que comumente se fala. Uma pessoa otimista, ela tende a solucionar os problemas dela melhor, ela tende a buscar mais soluções, ela tende a agir mais em torno de soluções e não remoer os problemas, e ela acaba com isso, resolvendo de fato mais situações, o que a leva a ser mais otimista com as coisas. Então isso é um ciclo que vai se retroalimentando e a pessoa que é otimista, ela tende a ser mais proativa, melhor, levar uma vida mais leve e por fim se tornar ainda mais, cada vez mais otimistas. Por outro lado, aqueles que não são otimistas, têm uma tendência mais pessimista, também geram uma bola de neve. Porque as pessoas pessimistas, elas não vão focar nas soluções, elas vão ter uma tendência a focar nos problemas. O foco, o alvo é diferente. Enquanto um otimista, o problema existe, aí larga aquele problema para lá e vai buscar uma solução, o pessimista ele fica remoendo aqueles problemas. E nessa de remoer os problemas, ele acaba não
focando com toda a capacidade que ele poderia nas soluções. E com isso, o percentual de soluções deles acabam sendo mais baixos, os percentuais de solução, o que leva eles a serem mais pessimistas, porque de fato as coisas não resolvem, não andam. Então existe o ciclo, né, do otimismo e existe o ciclo do pessimismo. E a gente tem que considerar também outros fatores aí nessa jogada, que é justamente as reações de estresse do corpo. Por quê? Já se comprova através de algumas pesquisas que situações de estresse liberam um cortisol, né, que é um hormônio, e que é um anti-inflamatório potente e que gera várias reações do nosso corpo e do nosso cérebro. Sendo que o que se sabe também é que um nível muito alto de cortisol por um longo período de tempo, ele gera mudança em determinadas estruturas do cérebro, como por exemplo o hipocampo, a amígdala, e até no sistema límbico, que é uma parte mais interna do cérebro, e que são estruturas muito ligadas às emoções e justamente às percepções e os sentimentos sobre as coisas. Então, isso significa que se uma pessoa é muito exposta ao cortisol, a corticoides e o cortisol, ela também vai ter essas estruturas afetadas. E ao ter essas estruturas afetadas, ela acaba se tornando uma pessoa com tendências mais pessimistas também. Então a gente pode dizer que o pessimismo, né, o não otimismo, ele também pode derivar do estresse. Porque o estresse gera naturalmente cortisol. Então uma pessoa que desencadeia reações de estresse constantes é uma pessoa que vai tender a ser mais pessimista, justamente porque o estresse vai desencadear o cortisol, que vai influenciar nessas áreas do cérebro, que vai tornar a pessoa com pensamentos mais pessimistas. E aí a pessoa é pessimista, acaba, mediante os problemas, não achando solução, aumentando suas taxas de estresse e ansiedade, e aí isso promove ainda mais frustrações e acaba promovendo mais reações de estresse que levam mais ao pessimismo. Isso vai ficando um ciclo, e um ciclo que, se deixar, não vai ter fim. Então, qual é a grande busca e qual que tem que ser o nosso exercício diário? É de justamente tentar controlar isso tudo. Na verdade, para nos tornarmos uma pessoa melhor, uma pessoa mais leve, mais otimista, com foco nas soluções, com resolução de problema mais aguçada, a gente precisa, antes de mais nada, cuidar de nossas reações de estresse. Nós não podemos ficar com reações de estresse a todo instante, expostos ao estresse a todo instante. Uma vez cuidando desse estresse, aí eu vou dar até algumas dicas aqui, tentar condicionar o nosso cérebro a ver as coisas por um outro ângulo. E a partir deste condicionamento e do controle do estresse, a pessoa vai invertendo essa bola de neve para que ela seja mais otimista, e aí a bola de neve passa a ser uma bola de neve virtuosa, né? Uma bola de neve que traga qualidades bacanas e características interessantes para as pessoas. É importante notar que quando eu falo aqui em estresse, eu não estou falando assim, me aborreci hoje, fiquei estressado com fulano. Isso, na verdade, não é o estresse. Eu já expliquei em outro episódio, onde eu falei sobre o estresse, e aí eu não vou me repetir aqui. Quem tiver interesse, corre lá no outro episódio, dá uma pausa aqui, ou então, quando encerrar esse, escuta, para entender o que de fato é o estresse. Então, as pessoas que naturalmente já possuem reação de estresse, de forma cotidiana, descontrolada, sem ser nos momentos certos, essas pessoas precisam de um tratamento, de um acompanhamento, de um auxílio para, de repente, eliminarem e abrandarem essas reações crônicas de estresse. E a partir deste ponto, aí sim, condicionar o cérebro a processar as informações de uma outra forma.
Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo, com essa volta, é que não adianta tentar se condicionar ou condicionar o seu cérebro a processar as informações de uma outra forma, ser mais otimista, se você não cuidou de ansiedade, de reações de estresse que estão descontroladas, porque isso vai impedir que você consiga se condicionar. Então, uma coisa é pré-requisito de outra, né? Então, se você já não identifica em você essas reações de estresse crônicas, ótimo, aí é só uma questão de exercícios diários de condicionamento e aí você consegue de fato se tornar uma pessoa mais proativa, mais resolutiva e mais leve, né? Uma vida mais bacana. E aí eu vou dar algumas dicas então para este condicionamento do cérebro, no sentido de processar as informações de uma forma mais otimista e mais bacana, para você condicionar o cérebro a isso. O nosso cérebro, quando eu falo que ele é facilmente condicionável, significa que se você repetir determinadas tarefas ou exercícios ou processamentos inúmeras vezes, chega um ponto que você não precisa mais repetir e o cérebro adota aquele comportamento por uma questão de ter sido condicionado a isso. Então eu vou passar aqui algumas dicas e como ao adquirir músculos, você tem que ir para uma academia e malhar, é o tipo de exercício que não adianta fazer uma vez ou outra. Você tem que ser uma prática diária, né, um exercício diário, e a partir desses exercícios diários, dessa prática diária, você vai ver que cada vez a coisa vai ficando mais automática. E no que fica mais automática é porque você está condicionando o teu cérebro a agir dessa maneira. E ao agir dessa maneira, as coisas começam a mudar e a bola de neve começa a inverter, tá certo? Então, vou passar aqui alguns itens que são bastante interessantes para que se faça esse condicionamento para um processamento, um comportamento mais otimista. Bem, a primeira dica que eu posso dizer diz respeito ao sorriso. Pode ser, mas como assim? Vou sair rindo por aí? Não, mas rir, não prender o riso, não segurar, porque tem pessoas que, justamente por ter um perfil mais fechado, mais tímido, mais recolhido, mais retraído, ele pode até achar graça em algumas coisas, mas ele não demonstra, ele não gera um sorriso. E eu garanto que o simples fato de mobilizar músculos e estruturas neuromusculares para dar um sorriso já vai dar uma importância maior aos fatos que estão mais leves, que estão te trazendo graça. Então, nos momentos em que você viu uma coisa bonita na tua frente, você viu acontecer algo bacana, você viu algo engraçado, comece a se condicionar a sorrir. Esse é um primeiro exercício que vale a pena praticar, né? Uma outra dica importante aí fica como um exercício diário. Sempre no final de cada dia, eu recomendaria até anotar isso, fazer um diário. Mas quem não quiser, que pelo menos reflita. No final de cada dia, fazer um levantamento dos fatos positivos que aconteceram no dia. Aí vai ter dia que você vai chegar, poxa, mas não aconteceu nada de bom, meu dia foi uma desgraça. Olha o pessimismo. Aí é que entra o exercício de condicionamento. Você vai ter que achar no meio daquela porcaria de dia alguma coisa que foi bom. Nem que seja aprender a não fazer mais besteira, aprender a ignorar certas coisas, mas que você tire isso como uma lição e como algo proveitoso daquele dia. Então você relacionar no seu dia, você ter um momento no final do dia de reflexão, onde você, mesmo com toda a sua carga de pessimismo e de não enxergar nada de bom naquele dia, o exercício é justamente esse. Eu tenho que achar nem que seja uma coisa boa nesse dia. Mas lógico, se você puder fazer uma explanação maior, uma reflexão maior, com mais fatos, melhor ainda. Então, conforme os dias vão passando, você vai vendo que no início você pode ter uma certa dificuldade, depois essa dificuldade vai se tornando menos difícil, mais facilitada, até que você vai começar a fazer isso no automático.
E aí o teu cérebro vai sendo condicionado a ver as coisas legais do seu dia. Isso é que é o bacana. Uma outra dica também que diz respeito à análise, a você refletir, é justamente você refletir sobre características suas. Tá? Não é que eu tenho que mudar isso. Não, não é isso. É você conseguir se autoconhecer melhor e você conseguir identificar quais são as suas melhores características. E aí você refletir sobre isso. Né? Óbvio, refletir, ver no que você pode melhorar em certas coisas e não, mas principalmente identificar no que você já está bom. Isso também é um exercício bastante legal para esse condicionamento. Outro exercício bacana é você sempre traçar objetivos, mas que não sejam objetivos grandes nem inalcançáveis. Você pode ter um objetivo, eu tenho um grande objetivo, um grande sonho de fazer uma viagem na Europa, só que eu não tenho grana, eu tenho que fazer muitas outras coisas para que eu consiga atingir esse objetivo. Então, não coloque como um objetivo imediato, porque você vai depender de outras coisas, vai depender de trabalho, de economia, de uma série de situações. Então, que o seu objetivo que você trace não seja a viagem a Paris, isso pode ser um sonho, mas que o seu objetivo seja obter um novo trabalho ou entrar numa faculdade para conseguir um trabalho melhor. Então você pegar os pré-requisitos daquele sonho, daquele objetivo maior, quebrar isso em pequenos objetivos e aí, com o passar dos dias, ir avaliando o que você caminhou naquele objetivo. Então ter esse senso crítico, ter essa autoanálise, você parar para refletir sobre isso também vai te permitir enxergar coisas que no dia a dia, na correria, você não enxergaria. É bastante bacana você prestar atenção em você mesmo. Você prestar atenção no que você está fazendo, se você está remando contra a maré ou se você está remando na direção certa para alcançar esses objetivos. Alcançou um, já traça o próximo e assim por diante. E sempre lembrando de uma coisa, sempre se autoavalie, avalie o seu comportamento, o seu dia, os seus objetivos, sempre considerando o aqui e o agora. No máximo o futuro. Não se prenda no passado. Porque o passado passou. Você vai aprender com ele, você vai tirar experiências com ele, você vai levar isso para a vida. Mas você não vai reviver e não vai consertar e não vai mudar. Você pode alterar o seu futuro, alterar o seu presente, mas o passado não. Então, não se prenda a questões de passado. Então, um outro exercício é esse. É nessa análise de objetivo, nessa análise do seu dia, nunca fazer comparações ou ou trazer coisas do passado para o presente. Deixar o passado no passado. Fazer essa separação vai ajudar nesse condicionamento. É importante observar o seguinte: você pode até fazer comparações com o passado, mas você precisa deixar muito claro, não é remoer, não é reviver o passado, é comparar-se com. Isso que significa o seguinte: o eu de hoje é melhor ou pior do que o eu de um ano atrás? Em que pontos eu melhorei? Em que pontos eu piorei? Em que pontos eu não andei nada? Então, essa reflexão é importante, mas sempre comparando você com você mesmo, não você com os outros, porque não tem lógica, não tem referencial comum você se comparar com os outros. Então, você é você, o outro é o outro. Então, se compare com você. Eu, em relação a eu de uma semana atrás, melhorei, piorei, eu fiquei a mesma coisa. Então, fazer esse tipo de análise é importante, mas nunca revivendo nem se remoendo por causa do passado, porque ele passou e está lá e não vai ser mudado. Bem, então essas foram algumas dicas aqui que eu estou dando rapidinho, né? Existem várias outras coisas que podem ser feitas, mas eu acho que isso já é um passo. Quem cuidar das suas reações crônicas de estresse, né? Vai lá no outro episódio, entenda o que de fato é o estresse, compreenda o que ele causa
e a partir disso, verifique, analise se você tem essas reações crônicas de estresse. Se você tem, cuide delas. E aí sim, aplique essas sugestões de análise e de exercícios diários para que você condicione o seu cérebro a ser uma pessoa mais otimista e mais resolutiva. Só ressaltando, não adianta tentar se exercitar e condicionar seu cérebro com os níveis de cortisol alto, com exposição alta ao estresse. Não vai te resolver. E a outra coisa é que não adianta que esses exercícios não se tornem rotina. Então você que deseja realmente, você precisa praticar, exercitar o teu cérebro diariamente para isso. E esse exercício tem que ser feito de forma diária, constante, até que o seu cérebro realmente seja condicionado a essa nova forma de processar as informações. Lembrando que nada, nem o controle do estresse e muito menos esse condicionamento ao comportamento e pensamento otimista vão funcionar se não partir da sua vontade. É o que eu sempre falo. Ninguém consegue sair de uma situação ou resolver determinado problema se ela não quiser. O ponto de partida para tudo é a vontade. Então, tenham força de vontade, queiram mudar e aí vocês vão conseguir. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. O episódio de hoje falou sobre o otimismo. Se você quer participar com críticas, dúvidas, sugestões, basta enviar mensagem para podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 22 99 222 1003. Um abraço, estarei aqui novamente na semana que vem com mais um episódio desse podcast, trazendo mais um assunto interessante, sempre sobre as neurociências. Encontro vocês na próxima semana. Até lá!